que está intitulado no livro de Josué, capítulo de número 1, livro de Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 6 até o 9, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 6 ao 9 diz assim: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite para que tenha certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Versículo 9, que é o tema: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Glória, pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus. Aleluias. Já ministrei essa palavra algumas vezes aqui na igreja, né, irmãos? E é interessante nós falarmos acerca desta ordem de Deus a Josué, porque para Josué não era nada fácil. Porque uma coisa é você substituir alguém que deu errado. É fácil. Você substituir alguém que deu errado é fácil. É só você chegar e fazer melhor do que o seu antecessor fez. Mas substituir alguém que deu certo, um grande profeta, um grande homem de Deus, é uma grande responsabilidade. E às vezes a gente se assusta com a responsabilidade que Deus nos dá. Às vezes a gente acaba se assustando porque é muito grande a responsabilidade que Deus coloca em nossos ombros. E quando a gente olha, a gente se espanta. Porque se você olhar aqui, irmãos, essa transição é a primeira de sucessão aonde não tem laços familiares. Porque se você observar, Abraão, ele gerou Isaac. Então a sucessão passou para Isaac. De Isaac passou para Jacó. De Jacó, ele tem 12 filhos, aí vai lá para José, né? E depois Moisés. Só que aqui não é os filhos de Moisés. É alguém que quem chamou foi Deus. E é por isso que liderança, é por isso que sucessão não é muitas vezes por laço familiar. O fato de eu ser pastor desta igreja não quer dizer que quem vai me suceder é meu filho, ou minha filha, ou minha enteada. Não, é quem Deus chama. E é o próprio Deus que chama Josué. Meu Deus da glória, aleluia. É o próprio Senhor que vai falar. É Ele que vai suceder você, Moisés. Glória. E eu quero te dizer, você entrou aqui nesta noite porque é Deus que te chamou. Talvez você olhe para o tamanho da responsabilidade. Eu não tenho parentela, eu não tenho descendência de sacerdote, eu não tenho descendência de profeta. Mas eu quero te dizer, quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Aleluia. E quem vai te capacitar também é Ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque eu quero te dizer uma coisa interessante aqui, irmãos, que Josué, ele nasceu escravo. Seus pais eram escravos no Egito. Só que a preparação dele não é agora, já é antes.
É tão interessante, eu já disse aqui para vocês uma vez, que Moisés, a mãe de Moisés não dá o nome a ele. Quem dá o nome a ele é a egípcia. E Josué nasce no mesmo tempo. Só que olha que diferença. A mãe de Moisés não dá o nome, mas a mãe de Josué dá. Porque o nome dele é Oséias. Quando ele está escravo no Egito, lá em Números capítulo 13, versículo 8, vai dizer: o nome dele é Oséias. E sabe o que significa Oséias? Oséias significa salvação. E Moisés mais tarde vai mudar o nome dele para Josué, Número capítulo 13, versículo 16, que é Jeová é salvação. Josué é Jeová é salvação, e Oséias é salvação. Eita, glória, forte. Porque é a mesma forma hebraica para o nome de Jesus. Quando diz lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz: e ele terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora entenda uma coisa: a mãe de Moisés não dá o nome, mas a mãe de Josué dá o nome. E a mãe de Josué, dando esse nome ao bebê de salvação, os pais de Josué estavam dando testemunho da sua fé divina na redenção do povo. Porque se ele era escravo, a mãe dele já está colocando um nome profético: um dia nós vamos sair dessa escravidão. Oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. E Deus disse: vocês, a sua descendência, de certo será peregrina na terra que não é de vocês. Porém, eu vou entrar com mão forte, e eu vou tirar vocês de lá, e vocês vão sair de lá com riquezas. Aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado: ei, você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. E o que Deus falou a respeito da tua vida, queira o diabo atrapalhar ou não, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Glória. Ela estava sendo boca profética, irmão. Deus falou que vai visitar, então eu já vou colocar um nome no meu filho. Aleluia. Ele ainda era escravo, mas o nome já era de salvação. Entendeu isso aqui? Ele era escravo, mas o nome já era de salvação. Aleluia. Porque Deus, Ele já te escolheu antes que tu se formasse no ventre. Lembra que eu falei aqui domingo? Ei, Senhor, lá nos Salmos diz o quê? Está escrito: todos os dias da minha vida está escrito no teu livro. É por isso que você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus disse que você é. Sabe, eita, eu estou sentindo uma graça de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém aqui escolheu o teu nome. Se há algo que o ser humano não escolhe, é o teu próprio nome. Por quê? Porque é Deus que dá o nome. Aleluia. Você não é o que os outros dizem que você é. Alguém está olhando para você e diz: é fraco. Alguém está olhando para você e diz: ei, você não presta. Eu não presto para você, mas para Deus, Deus disse que eu sou vaso valoroso. Ah, meu Deus. Alguém está dizendo: ei, você é fraco. Eu sou mesmo, mas eu sirvo um Deus forte. Porque quando estou fraco é que eu sou forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh, glória a Deus. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto Josué estava no Egito, irmãos, ele viu sinais de Deus. Ele viu Deus humilhar todos os deuses do Egito. Ele viu o mar se abrir. Aleluia. Ele viu o Senhor humilhar Faraó. Glória. E agora ele viu tudo isso, e Deus vai dar uma responsabilidade a ele. E às vezes não é assim com a gente também. Quantos milagres a gente já viu Deus fazer na nossa vida? Quantas coisas a gente já viu Deus fazer, irmãos? Mas quando Deus nos dá uma responsabilidade, a gente começa a ficar com medo, e às vezes até desanimado, porque
dá para entender a situação de Josué, porque eu vou te dizer uma coisa, eu não sei vocês, mas quando o Moisés, ele era um grande líder, mas eu não sei vocês, mas quando a minha primeira igreja fechou, eu fiquei desnorteado por um tempo, porque além de eu ter um pai na fé, onde eu tudo aprendi ali, irmãos, quando se acaba, a gente fica desnorteado, porque você fica sem rumo. E Josué está assim, sem rumo. E é difícil. Nós vamos ver que quando Moisés ele morre, você vai ver que o povo tem um luto lá de 30 dias chorando, porque era um grande líder. E Deus, ele respeita o nosso luto. Deus respeita a nossa dor, glória. Mas chega um momento que Deus diz assim: ei, agora acabou. O luto durou um tempo, amém. Mas agora é hora de você se levantar. Agora é hora de você se colocar de pé. Eita glória. Eu sei que a gente não sabe lidar com perda. Eu sei que a gente não sabe lidar com coisas que não deu certo, porque para nós toda perda é sinal de derrota. Mas nem toda perda é sinal de derrota. Tem perda que é sinal de vitória. Eita, aleluia. Eu estava estudando que amanhã eu vou ministrar sobre José. Oh glória. Mas José talvez na casa de Jacó não conseguiria adquirir a maturidade que ele adquiriu longe dos pais. Aí os irmãos estão vendendo ele, mandando ele para longe, achando que ele vai estar distante daquilo que Deus deu para ele, o sonho. Mas nada, quanto mais distante os irmãos mandam, mais perto do sonho que Deus tem para nós, nós estamos se aproximando. Aleluia! É um tempo de transição, e eu quero dizer, aleluia, a nossa igreja vai passar por um novo tempo, e é tempo de vocês se levantar. Eu já ouvi aqui dizer: ei, nós vimos isso, a igreja está um pouco vazia, tá, mas Deus quer usar você. Se levanta, faça a tua parte. Eita, porque é um tempo novo. É um tempo novo, e o tempo novo é necessário. Irmão, eu estava até falando, comentando aqui na igreja, eu falei assim: meu Deus, os jovens já acabou, porque a maioria dos jovens que eram jovens antes casou. E agora é um tempo de transição. Está surgindo outros jovens. Mas a gente não pode ficar chorando por causa do passado. O nosso passado não deve. A gente tem muitas pessoas presas ao passado. Como diz o pastor Marcos, com o espírito de Gabriela. Eu morri assim, eu aprendi assim, vai ser assim. Não. Eu sei que o novo, ele sempre traz desconforto. Se você for observar, a ordem que Deus dá para Josué é a mesma ordem que Moisés deu. Você entendeu isso? Josué não está ouvindo seja forte e corajoso, algo novo. Ele está ouvindo algo que ele já ouviu antes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda, mas o direcionamento é novo. A palavra não muda, mas a direção é nova. Sabe por que muitas igrejas na Europa estão morrendo? Porque não seguiram o novo e ficaram: eu aprendi assim. A palavra de Deus não muda, mas ela contextualiza. Porque hoje você pega a nova geração que está chegando, você pega o jovem hoje, o David, você pega a Milena, é geração TikTok, YouTube, irmão. Aí nós vamos ficar lá no pergaminho ainda? E nós temos que invadir aonde eles estão e pregar a palavra de Deus. Não usar para falar bobagem, mas usar para pregar a palavra de Deus. Então o novo, eu sei que choca, né? O povo já diz: a era do Apocalipse, é a era, irmão, o negócio é o fim do tempo. O povo, eu fico indignado com o povo, que quando cada coisa que eles vêem, eles dizem: Jesus está voltando. E aí, não, mas agora é o fim do tempo. É só você olhar a Bíblia e ler ela, que está tudo escrito lá, tá, irmão?
precisa se espantar não. É por isso que eu não me preocupo com a vinda de Cristo. Eu me preocupo em não cumprir o que Ele mandou eu cumprir. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com isso e não faz o que é para fazer. O passado não serve para a gente ficar preso. O passado deve servir de alicerce para o futuro. Você pegou isso? O teu passado deve servir de alicerce para o teu futuro. Deus está dizendo, eu tenho uma nova etapa para você. E é um tempo de conquista. Quem crê nisso aqui? É um tempo de conquista. É um tempo de conquistar coisas novas. Por quê? Porque Moisés libertou o povo, tirou o povo da escravidão e libertou o povo da escravidão. Mas Josué vai pegar o povo que está liberto da escravidão e vai levar para uma terra de conquista. Assim é nós cristãos. Jesus nos libertou da escravidão e agora estamos caminhando para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. É um tempo novo. Quem crê nisso que é um tempo novo? Quem crê que é um tempo de conquista? Quem crê que é um tempo de conquista? Aleluia! E eu vou te dizer ainda mais uma coisa. Eu vou te falar mais alguma coisa ainda. Como disse o Michel aqui, o crente não luta atrás de uma vitória. O crente, ele luta com a vitória. Oh glória! Tem gente que diz, não, eu estou atrás de uma vitória. Não, você luta já com ela. Quando Josué chega em Jericó, o que Deus fala? Eu tenho dado na tua mão. Eu já te dei. Eu já te dei. Só que o que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. O que nós confundimos fé com crença? Lembra, eu usei aqui o exemplo de fé. Ô Lucas, fé é assim, ó. Teve um homem que ele teve que atravessar de um lado de um prédio para o outro, numa altura, de uma altura bem, por exemplo, um prédio de 20 andares. E lá no 20º andar, ele tinha que atravessar de um lado para o outro. Então ele conseguiu colocar uma madeira bem fina para atravessar do outro lado. E ali, os repórteres tudo ficaram vendo o cara para ver se ele ia conseguir andar ali. E ele foi, sabe aquele tipo malabarismo, né? O cara foi e ele atravessou. E quando ele atravessou, chegou do outro lado, os repórteres, ei, você conseguiu. Aí ele falou, agora eu vou atravessar de volta com um carrinho de mão. Aí ele falou, vocês creem que eu vou conseguir? Lógico, a gente crê, você já veio. Eu creio, um repórter falou, né? Eu creio, você já veio de lá para cá. Ele falou assim, só que agora eu vou com você sentado no carrinho, você vai? Isso é fé. Porque crer e falar, eu sei, é fácil. Mas você está disposto a entrar no carrinho de Jesus? E deixar Ele te guiar aí pelos caminhos mais tortuosos da sua vida? Você está disposto? Então é isso, é Deus dizendo, ei Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Toda a terra que você pisar, a planta do teu pé, eu vou te dar. Aleluia, glória. Só que tem um negócio aqui, ó. Põe aí o capítulo 1, versículo 3 para nós. Só para você, só para a gente ter algo interessante que Deus fala aqui para Josué. Capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi com Moisés. Põe aí. Desde o deserto do Negueb. Ele diz assim, ó, eu vou te dar todo lugar que você pisar a planta do pé, sim ou não? Aí ele diz assim, ó, desde o deserto do Negueb ao sul até o monte do Líbano, ao norte desde o rio Eufrates, ao leste até o mar Mediterrâneo, o oeste incluindo toda a terra dos hititas. Glória a Deus. Então o que acontece? E quando você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés.
Deus está falando que vai dar a terra dos hititas, a terra dos heteus ali, todas as terras. Todo o termo ali que Deus estabeleceu para dar para ele. Nada mais além daquilo. O problema é que tem muita gente querendo algo que Deus não estabeleceu. Ele vai te dar, mas o limite é dele. Entendeu? Pegou? Ele estabeleceu um termo. E esse termo, por isso tem muita... eu quero! E Deus está falando, eu te dei. É um limite, eu estabeleci. Eu vou te dar. Aleluia. Passou fora desse ponto, eu já não te dou. É aquilo que eu já preparei para você. Por isso que diz a Bíblia, eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou lhe dar aquilo que vocês desejam, mas é um limite estabelecido por Ele. E é área, sabe que área que é essa? É a área que o inimigo está tomando posse, não é área vazia. Não é lugar vazio, não é terra vazia. É terra que o inimigo está tomando posse. Aí o que Deus está dizendo? Coloca pé. O inimigo está tomando posse do meu casamento. Deus está dizendo, põe o pé, meu filho. Oh glória. O inimigo está tomando conta das minhas finanças. Coloca o pé porque eu já te dei. Sabe o que falta? É a gente andar em direção daquilo que Deus já estabeleceu. Aí eu disse fé com crença. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus já havia andado. Ele só fez aquilo que Jesus já tinha feito. Então fé é eu ir em direção daquilo que Deus já falou para mim. Se Deus disse que vai te dar uma casa, trabalhe, vai em direção, compre a casa, meu filho, aleluia, oh glória, vai em direção daquilo que Deus já falou. Mas aí Deus vai dar ordem para Josué. E qual que é a ordem? Coisas importantes que Deus cobrou de Josué. Primeiro, seja forte. Porque a força, sem dúvida, irmãos, a força é uma ferramenta indispensável na vida de quem quer ser um conquistador. Só que quando Deus disse para ele ser forte, Ele não está falando de um amontoado de músculo. Não é isso. É que a gente faz academia, mas não é isso, né? Deus não está falando de você ser forte, esse amontoado de músculo, não. Não é físico aqui, não. Aleluia. Pois o homem tem que ser fortalecido no seu interior. Jesus disse o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, ele diz: meus amados irmãos, seja forte no Senhor. Porque Sansão, ele era forte, ele era musculoso. Mas quando Dalila, não é a Dalila do Michel, viu, irmão? Aleluia. Quando Dalila fez Sansão dormir com a cabeça no seu colo, então chamou os homens e cortou as 7 tranças de Sansão. E o que aconteceu? Sansão disse o quê? Sansão disse, na hora que ele acordou, ela disse, os filisteus, daí ele disse, agora eu vou como das outras vezes. Só que o Espírito de Deus já não estava mais com Sansão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas é como foi dito aqui, eu e você hoje temos um privilégio melhor ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo aqui, ele vinha sobre Sansão e sobre uma classe saía. Hoje não, ele habita conosco. Mas só que tem gente que anda apagando o Espírito. Tem gente que anda apagando o Espírito Santo. E Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Não entristeça ele. Seja fortalecido no Senhor, irmão. Por quê? Porque nós vamos ver que Josué ia precisar. Na primeira adversidade, ele enfrenta uma perda, né? E a Bíblia vai dizer que o coração do povo se derreteu. Irmão, e quem vai liderar e quem vai tomar frente, ele precisa ser alguém animado. Liderança não pode ser desanimada. Já pensou se eu chegar aqui? Ai, a igreja está vazia, ó céu. Não vai dar certo. Como que vocês vão ficar? Como que vocês vão ficar? Então ele ia precisar, por quê? Porque a adversidade ia vir.
Então ele ia precisar dessa força. E isso revela um motivo porque Deus disse para ele: seja forte, Josué. Seja forte e corajoso. Isso aconteceu também com Davi, lembra? Os homens queriam apedrejar Davi, os seus próprios companheiros lá em Ziclague. Eles viram que as famílias foram sequestradas, eles viram que foram saqueados. Aí eles dizem: a culpa é de Davi, porque quando tudo dá errado, sempre a culpa é da liderança. Nunca a culpa é de todo mundo, não, é só da liderança. Aí a Bíblia diz que Davi, ele vai se fortalecer no Senhor, ele vai buscar força no Senhor. Oh glória, quando você estiver desanimado, quando você estiver triste, para com esse negócio de comer pizza, porque comer pizza não vai te fortalecer. Ei, para com esse negócio, preciso passear porque eu estou triste. Não, vai buscar força em Deus, porque o que é espiritual só se resolve com o espiritual. Oh glória, aleluia. Tem muita gente perdendo batalha, sabe por quê, irmão? Não está buscando força em Deus, irmão. Está ficando desanimado, aí vai para o quarto. Está ficando desanimado, aí vai dando legalidade para o diabo. Não, irmão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O que você está precisando é de palavra. O que você está precisando é... Ei, oh, deixa eu dizer para você: 3 pilares da igreja de Deus é oração, jejum e palavra. Glória. Se a igreja fizer isso, irmão, você vai ver. Glória. Mas tem gente não. O que eu preciso, eu estou desanimado, eu preciso sair. Só que isso é carne. E carne acaba rápido. Naquele momento você fica feliz, mas quando chega em casa... Era assim, não era no mundo? Quando a gente era do mundo, não. A gente bebia cachaça, se drogava, né? Chegava em casa e ficava chorando. É isso. É momentâneo. Mas quando você vem para a presença de Deus, oh glória. Eu pego sempre aquele texto de Ezequiel, quando Ezequiel diz assim: e eu profetizei como ele me deu ordem. Josué não profetizou o que ele sentiu. Josué profetizou o que Deus deu ordem. E o que Deus deu ordem está na onde, pastor? Na palavra. Estou angustiado, estou abatido. Está lá no Salmo de número 42. Por que está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Oh glória. Eu estou com medo, pastor. Está com medo? Está lá no Salmo de número 34. Busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos, de todos os meus tremores. Aleluia. Seja forte, Josué. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em Salmos 24, verso 10: se você vacilar no momento da dificuldade, a sua força será pequena. Ou, em outra tradução, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então se fortaleça no Senhor, seja corajoso. Todos os grandes conquistadores da história foram homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres corajosos. Quando faltava coragem para Baraque, sobrava coragem para Débora e Jael. Hoje eu ouvi aqui na manhã, né? As mulheres hoje estavam quitadas. Irmão, lançando na nossa cara que tinha mais mulher do que homem. É por causa disso. Falta coragem para Baraque, vai sobrar para as mulheres. Então eu tenho uma palavra para você. Se faltar coragem para alguns irmãos crentes do seu lado, levanta você, irmão. Oh glória a Deus. Aleluia. Levanta você. Quando faltou coragem para 22 mil homens, sobrou coragem para Gideões e os 300. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Quando faltou coragem para o exército de Saul, e para Saul, que quando se colocou em frente do gigante ficou com medo, sobrou coragem
coragem para Davi, que disse: ei, quem é esse circunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Você pode glorificar a Deus. Ei, diga: ei, se faltar coragem para alguém, eu vou me levantar. Por que eu vou me levantar? Por quê? Aleluia, porque tem uma promessa do Senhor que me diz, Isaías capítulo de número 41, versículo 13: pois eu o seguro pela mão direita, eu o Senhor seu Deus lhe digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. Quem vai te ajudar é Deus. Quem vai pegar na tua mão é Deus. Quem vai pegar na tua mão é Deus. Quem vai te ajudar é Deus. Aleluia. E Deus vai dar outra ordem para Josué. Quer conquistar? Seja orientado pela palavra. O segredo de um conquistador é ser orientado pela palavra do Senhor. O versículo 7 e o 8 ele diz isso. Era preciso que Josué se dedicasse diariamente à sua leitura e pela meditação nela, tornar a palavra uma parte do seu interior. Nós vamos ver que o Salmo 1 diz: feliz é quem? Aqueles que o prazer dele é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Se você lê a palavra só no domingo quando tu vem, ou só nos dias de culto, você está com problema. Você não vai ter força, você não vai conseguir conquistar. É diariamente. Lembra, eu coloquei lá o videozinho no meu story. Coloquei no grupo da igreja, que a irmã falou: preciso que Deus fale comigo, pastor, leia a Bíblia. Eu preciso que ele fale mais, então leia em voz alta. Porque era assim que os judeus faziam. Eles liam e meditavam. Meditar, ruminar, comia, se alimentava. Aleluia. O termo traduzido para meditar significa sussurrar. O judeu costumava ler as escrituras em voz alta, irmãos. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. Nós vamos ver também e falar sobre ela sozinho. Sabe onde está isso? Está lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre ela quando estiver assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. É assim, irmão, nós temos que fazer isso. Às vezes o povo olha para quem prega, todo mundo sabe aí, quem prega, quem é acostumado a pregar, anda na rua falando, parece louco. É que nós estamos meditando na palavra que Deus nos dá. Aleluia. Sabe por quê? Porque a promessa é: você vai ser bem sucedido aonde você andar, se você meditar e seguir a orientação. Aleluia. Já vou encerrar, irmão. Eu vou passar aqui. Glória a Deus. Seja orientado por essa palavra. Tem muita gente que não está vivendo o melhor de Deus porque não é orientado pela palavra. Eles estão seguindo o que eles acham, eles estão seguindo o que eles pensam, mas eles não seguem o que diz a palavra. Eu estava pensando aqui, eu falei assim: se você for ver o Lucas falando de dízimo aqui, é tanta guerra na internet por dízimo. Se o dízimo é bíblico, se não é, que você tem que cobrar, que contestar. É engraçado que as pessoas gostam de falar: você tem que ir lá cobrar e não sei o que, amém. Mas será que eu posso expor aqueles que não são dizimistas também? Porque tem gente que cobra, né? Vou cobrar lá a igreja. O que está acontecendo com o dízimo da igreja? Amém, você quer cobrar, mas eu posso expor aqueles que também não fazem? Já pensou se eu fizer um quadro ali e colocar? Por exemplo, esse mês aqui está faltando R$300 para pagar o aluguel, porque 3 pessoas não dizimaram. Eu posso colocar o nome deles ali? E não são pessoas que não trabalham, são pessoas que trabalham. Será que eu posso expor? Não, porque vão reclamar, né? Isso é antiético, pastor. Mas é ético alguém cobrar, né? Olha que coisa. Não é ético alguém cobrar? Por que não é ético eu colocar no quadro?
Mas como a gente tem liberdade, a gente gosta que você seja liberto. Eu vi um pastor, estava até mostrando para o Paulo, que aquilo me libertou. Porque às vezes eu faço isso. Tem gente que falta o culto e eu não pergunto por que ela faltou. E às vezes as pessoas ficam, mas por que fulano faltou? Irmão, se ela faltou é porque ou não deu ou não veio. Eu vou fazer o quê? Ou não quis, perdão. Ou ela não deu ou não deu para vir, ou ela não quis ir. Vai adiantar eu brigar com ela? Não. Porque no outro culto ela vai vir porque eu falei. E o pastor falando ali que um presbítero faltou na ceia. E o pastor saiu com ele, nem perguntou nada porque ele faltou na ceia, presbítero. E aí nem perguntou, saiu porque ele tinha que sair no outro dia, chamou ele, e eles foram, fizeram tudo o que tinha que fazer. E o pastor voltou, se despediu dele, tchau. Aí ele pegou e ligou para o pastor que ele ficou inconformado. Ele falou, o senhor nem perguntou porque eu faltei na ceia. Ele falou, se você faltou, é porque não deu ou porque você não quis. Para que eu vou perguntar para você? Se você não veio porque não quis, você perdeu a oportunidade de estar na comunhão com os irmãos. O evangelho é graça, irmão. Mas sabe o que as pessoas gostam? De controle. Sabe o que as pessoas gostam? De ser controlada. É por isso que tem muitas pessoas e muitas igrejas que é controlada. Você faz o que o pastor fala para você fazer. Aqui não, nós vamos continuar sendo a liberdade. Paulo diz que Deus chamou nós à liberdade. Você não pode. E o camarada ele ficou tão assim que ele até chorou, pediu perdão. E na próxima ceia ele vai estar, sabe por quê? Porque ele ama Jesus. Porque o que adianta eu ficar controlando você e falando para você fazer? Aí chegar naquele dia Jesus vai dizer assim, ó, nunca vos conheci. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos salvos, sim ou não? Sim ou não? Quem é salvo? Você é salvo ou não? Só que a característica que você é salvo é que você vai viver uma vida de salvo. Se você não está vivendo uma vida de salvo, quer dizer que você ainda não foi. Não adianta eu querer convencer quem Jesus ainda não convenceu. Você entendeu isso? Então, irmãos, as pessoas agem do jeito que quiser, mas nós temos que ser seguidos pela palavra. Então nesta noite, homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, talvez você seja líder do seu lar, você que é líder do departamento, líder da igreja, seja forte e corajoso, seja orientado pela palavra, não tenha medo de viver o novo, porque quem vai te capacitar para uma nova experiência, para um novo de Deus, é o próprio Deus. Porque ele vai dizer no versículo 9 para Josué, eu estarei com você todos os dias da sua vida. E já foi dito aqui, eu rogo ao Pai, e Ele vai enviar o outro Consolador, e Ele estará conosco até a consumação do século. Ele vai estar comigo e com você. Quem crê nisso aqui, irmão? Então não tenha medo, seja forte e corajoso, porque tem um tempo novo que Deus está preparando para você, para você. Deixa Moisés morreu, acabou. Agora o negócio é com você. Deixa Moisés, é tempo de mudança. Quem crê que é tempo de mudança? Então só toma posse daquilo que Deus preparou para você, amém? Você pode aplaudir a Jesus? Receba essa palavra. Se coloque sobre os pés. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, amanhã os varões estejam aqui 7h15, tá? Porque nós vamos responder carta. E eu vou estar ministrando aqui do lado, da igreja do lado aqui, tá? E no sábado nós vamos ter a célula aqui, tá, irmãos? Eu tinha mudado para sexta, só que eu tinha esquecido desta carta. Então vai ser no sábado essa semana, e semana que vem vai ser às sextas-feiras aqui na igreja, para nós estarmos juntos, cultuando e adorando a Deus, tá bom, irmãos? Então, 6h30? 6h30 ensaio com a mocidade. Olha que bom, já acaba o ensaio e já fica para a célula. Glória a Deus, aleluia. Já veio todo mundo alimentado. Glória. Depois vai ter comida também, né? Tem um momento da comunhão. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus.
E no domingo tem escola bíblica dominical pela manhã. Irmãos, no domingo nós não vamos fazer consagração, tá? A gente já vai para a escola dominical às 9 horas, tá bom, irmãos? Porque de manhã, 8 horas, tá bem cedo. E os irmãos, porque nós mudamos aí por causa das crianças. Mas então nós já começa às 9 horas a escola dominical, tá bom? Então, domingo, 9 horas já a escola dominical, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que foi falado nessa noite. Nos leve em paz para os nossos lares. Que Teu Espírito Santo continue falando ao coração de cada um, Senhor. Deus de poder e de graça. Pai querido, abençoa cada irmão que vieram nessa noite, Pai, nesse propósito. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Receba a bênção, que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma? Dizendo: amém. Está encerrada. Aplauda Jesus. Vá em paz, não peques mais. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Amém.